Nós vamos ministrar hoje à noite um assunto que tem como tema um princípio que ativa a sua felicidade. Nós vamos falar sobre um princípio que ativa a sua felicidade. Esse, para mim, é o pivô principal de tudo. E quando eu digo de tudo, eu estou falando tudo em geral. Um princípio que nós temos que é o princípio sobre você entender sobre autoridade. Você entender sobre autoridade é muito importante. E deixa eu te dizer que uma coisa que Deus colocou no meu coração, na introdução aqui, e eu vou falar para vocês que tudo que Deus criou na terra, tudo só tem êxito porque todas as coisas são regidas por princípios. Até para criar, queridos, os céus e a terra, Deus, Ele estabeleceu. Deus, Ele determinou princípios. Princípios de dias, princípios de tempo, para que tudo ocorresse de uma forma o quê? Organizada. Princípios, amados, o princípio é a ideia de Deus, para que haja organização, para que haja êxito em tudo que lograrmos, em tudo que fizermos nesta terra. Deus, Ele criou o dia, Deus, Ele criou a noite. Você pode ver que existem princípios disso tudo. Princípios respaldados em cima do tempo, não é verdade? O sol, ele nasce, o sol se põe como? No devido tempo, na hora exata. Todas as manhãs, quando me acordo, tem uma janelinha no meu quarto, que eu olho, ao me acordar na madrugada, tudo escuro, e aí às vezes eu digo, eu só desço para a igreja para um momento da oração, quando começar clareando. E aí eu vejo assim, na janela, quando o sol começa, né? O dia começa a clarear. E aí eu começo, muitas vezes eu digo, Senhor, como é lindo o princípio da noite. A noite, o dia, são princípios que Deus determinou. Então, justamente isso. Então, Deus, Ele criou o dia, Deus criou a noite com princípios respaldados em cima do tempo. O sol nasce, o sol se põe, como eu disse para vocês, no devido tempo. A lua e as estrelas manifestam-se com seus resplendores no devido tempo. O mar, queridos, a Bíblia diz que ele tem o seu limite. Deus deu limite ao mar. Ou seja, isso é princípio. Há um princípio, há uma ordem que Deus determinou. Isso é muito interessante. Então, essa questão do mar ter o seu limite, Deus deu esse limite nesse espaço geográfico lindo, criado por Deus. E tudo isto serve para nos dar respaldo, nos dar visão, vislumbre, o quanto é importante nós entendermos esses princípios, os limites e os princípios, tudo que Deus determinou nessas questões foi debaixo, respaldado de uma autoridade de Deus. Então, tudo isso nós entendemos que para que essas coisas existam, é para que haja sucesso em qualquer coisa, né? E tudo é edificado em cima de princípios. A sociedade, ela é uma organização que só terá êxito se a mesma respeitar os limites de cada um, no devido espaço e na devida organização, havendo respeito mútuo entre ambos. E se nós não respeitarmos os limites um do outro, mais uma vez eu te digo, não haverá êxito, não haverá sucesso. Então, o segredo do sucesso está em praticarmos os princípios impostos através da obediência imposta nos limites. Eu quero te falar uma coisa. Esse princípio de autoridade, ele é muito inteligente, é muito interessante.
Quando a gente fala sobre autoridade, nós não estamos falando sobre ser uma pessoa déspota. Você sabia que Deus, ele não é um déspota. Deus, déspota é mandão. Deus, ele não é déspota. A Bíblia relata que Deus é amor. Deus, ele coloca suas leis, que são seus princípios, para nós obedecermos. E quando nós obedecemos aos princípios, ou princípio determinado pelo Senhor, em sua palavra, nós iremos ter uma vida de sucesso. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra, ela nos mostra os princípios de Deus. E a palavra nos mostra a autoridade de Deus sobre nós e como nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Então, meus amados, começamos a analisar sobre a questão do princípio desde a questão da formação do lar, da formação da família. A Bíblia fala que existe uma autoridade bíblica, e essa autoridade bíblica que o Senhor nos fala, Deus fala que essa autoridade existe desde Deus para com o homem e do homem para com a mulher. A autoridade, ela é um princípio bíblico e a submissão às autoridades é submissão a Deus. Então entenda o seguinte, 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é quem? É Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, nós já podemos entender aqui que essa cadeia de autoridade, ela não começou na terra. A cadeia de autoridade, ela começou no céu. Você vê que quando Lúcifer, ele se insurgiu contra Deus, ele quis quebrar o princípio da autoridade de Deus. E quem quebra princípio é quebrado. Diga comigo, quem quebra princípio é quebrado. A pessoa, ela é quebrada. Então, nós temos que entender esse detalhe que é muito importante. Então, como você viu aqui em 1 Coríntios 11:3, o Senhor diz: eu quero que vocês entendam esse princípio. Entendam esse princípio que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o marido, é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Então vamos lá. Só para você entender, se você não criar seus filhos dando limite a ele, em cima de princípios, seu filho não vai ser boa pessoa. Mas nós precisamos entender que o princípio sobre os filhos, nós temos que entender que esses princípios têm sucesso quando o homem e a mulher obedecem os princípios de Deus, Deus como cabeça, Jesus como cabeça do homem. Quando esse homem ele quebra o princípio de cuidar bem da esposa, ele está quebrando um princípio com Deus. Quando a mulher quebra o princípio de submissão em amor, e não por ser forçado, ela quebra o princípio de submissão ao homem, ela é quebrada no princípio. Como, pastor? A família vai ter problema. Sabe o que é que o Senhor nos fala sobre questão do princípio? Uma criança, ela só se torna um verdadeiro homem, verdadeira mulher, se impusermos a mesma, ou as mesmas, depende da quantidade de filhos que você tem, limites, regras e fundamentos embasados na palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Por que ele diz que a vara e a disciplina dão sabedoria? Tem gente que acha que isso aqui é para bater nos filhos, desfolar, né? Quando eu entendi esse princípio de que a vara é a correção, a vara você traz a palavra ela libera, o logos
ele libera, na verdade, o rema de Deus. Ele libera a inspiração, o aspecto vital, a vitalidade de Deus através da palavra. Então você ensina o seu filho com a palavra, e na verdade, essa palavra não deixa de ser uma disciplina, uma orientação. Você vê que quando você está estudando, a pessoa pergunta qual a disciplina que você está pagando agora, né? Qual a disciplina que você está pagando? Então, qual é a disciplina? A disciplina, então, significa aquilo que você está estudando. Essa vara é a palavra, irmão. A disciplina, ela vem na direção do seu filho tendo o norte em cada área da vida dele. Então, o menino é um menino que ele é muito colérico, ele é muito... Ninguém consegue controlar esse menino. Você tem que começar aos poucos mostrando na palavra como esse menino, ele é. Ele é um menino que tem sim um domínio próprio, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Então você começa ensinando que o fruto do Espírito é o quê? É amor, é paciência, é domínio próprio. Então ele vai aprendendo isso. Mas quando os pais dizem assim, esse menino não tem jeito, esse menino é um menino ruim, esse moleque é ruim, aí começa. Então isso aí, você está liberando maldições sobre aquela criança, e aquela criança, aquilo ali vai ser ativado dentro do inconsciente dele, e ele vai ouvir tanto que ele é um menino ruim, que ele vai começar a fazer uma coisa que muitos pais não gostam de que os filhos o façam, que é envergonhar na sociedade. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela me dizendo sobre o irmão. Pastor, o meu irmão, ele é um menino que dá muito trabalho na família. E eu fiquei pensando o seguinte sobre isso. Eu disse, olha, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, disciplina. Não é? Disciplina a criança. Abre a palavra, a vara. Você tem que levar a criança a entender que existe um mundo em que esse mundo tem que ser um mundo de limites. Você não tem que liberar, porque a criança quer fazer o que quer. Então, quando você começa a entender esses detalhes, meus amados, então você vai ver que a criança muda. Então, quando ele começou falando isso ontem, eu comecei pensando o seguinte: toda, sem exceção, família, ela tem, todas as famílias, elas vêm debaixo de um legado, diga legado comigo, diga bem forte. Então, a família, ela vem debaixo de um legado, e esse legado, geralmente, geracional, de iniquidades, que vem dos pais, dos bisavôs, dos tataravôs. Então, eles, na verdade, eles liberam sobre a descendência uma indisciplina, quando ele não é cuidado dentro da palavra, e que a família começa a ter desvios de regras, ou seja, os filhos começam a ter desvio de conduta, porque o próprio pai, a família no passado, não foram família regrada na palavra. Então, quando você vê alguém tendo muito trabalho, ou dando muito trabalho, é porque essa pessoa ela não andou debaixo de um princípio de autoridade, que é a palavra de Deus. A vida da pessoa não dá certo, as coisas não dão certo, a família não anda, as coisas não andam, não deslancham. Então, o que acontece? São pessoas que às vezes dizem assim, eu não sei por que minha vida é desse jeito, porque não teve alguém que ensinou a criança no princípio, na disciplina. Então, a criança ela precisa aprender autoridade. O que é autoridade? Olha para cá. O que é autoridade e submissão? Quando os pais sabem vivenciar isso em Cristo, na palavra. O pai, ele quer ser autoridade, mas não respeita a esposa. O filho olha e ele quer impor sobre o filho autoridade, submissão. A mulher, ela é insubmissa ao esposo. A mulher, ela é insubmissa ao esposo. Então, ela quer impor sobre o filho autoridade. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa regra de autoridade, de princípios, Deus estabeleceu desde o começo. Desde o comecinho, Deus estabeleceu tudo isso. Então, por isso que o Senhor fala que a vara e a disciplina dão sabedoria.
eu não posso apenas corrigir meu filho. Eu tenho que corrigir meus filhos no exemplo. Quando o Senhor diz, ensina a criança no caminho, Ele está dizendo, vocês têm que estar no caminho fazendo o que a palavra fala. Porque se vocês não fizerem o que a palavra fala, vocês não estão dando exemplo para os filhos. Então, essa quebra de princípio da palavra quebra você, quebra a família. Então, a família precisa entender que a autoridade espiritual começa em Deus, tudo começa em Deus. E quando você quebra o princípio da autoridade, você quebra a você mesmo. Então, como eu disse para você, a autoridade, ela é um princípio bíblico e a submissão às autoridades é submissão a Deus. Eu vou te mostrar como isso é muito interessante agora. Quando eu estava na faculdade, eu estava vendo, nós estudamos um assunto que fala sobre o poder de polícia, que a prefeitura, ela tem o poder de polícia. As secretarias, as fiscalizações, ela tem o poder de polícia. Então, quando a prefeitura chega para fiscalizar ali, chega a autoridade. Antigamente a gente considerava a prefeitura como os caras que chegavam para fiscalizar, como uma coisa qualquer e tal. Todo mundo comprava todo mundo. Mas as leis mudaram. Então eu entendi que quando se chega as pessoas da prefeitura, com determinados cargos, ali chegou o poder de polícia. Eu achei interessante que isso destacou muito. Então, falando sobre essa autoridade, a autoridade, ela é respaldada, é uma autoridade do Estado, né? É uma autoridade no município, mas não deixa de ser autoridade do Estado. Então, essa autoridade é uma autoridade que você precisa entender, que são esses limites que nós temos segundo as leis. Então, aquilo ali, na verdade, são leis estabelecidas, até mesmo, Deus até permite certas leis acontecerem. Até leis que perseguem a igreja, irmãos. Interessante, né? Até leis que perseguem a igreja. Por isso que a igreja é muito perseguida em muitos lugares. Muitos são mortos, cristãos morrem e tudo mais, são assassinados, porque existem leis, autoridades, leis criadas, permitidas por Deus para testar a igreja. E existem leis que você pode se submeter e tem leis que você não vai se submeter. Toda lei que quebra um princípio da palavra, você tem que quebrar essa lei. Toda lei que quebra um princípio bíblico, nós temos que quebrar essa lei. Ou seja, eu não obedeço. Se não está segundo a Bíblia, eu não obedeço. Você só é submissa a seu esposo até ele esteja andando segundo a Bíblia. Você só é submisso a seus pais segundo ele estiver mandando e ordenando autoridade sobre você segundo o princípio bíblico. Quando ele quebra o princípio bíblico, ele é quebrado nele mesmo, porque ele se insurgiu contra Deus. Ele quebrou a autoridade de Deus e ele atrai para si condenação. Então nós vamos ver como é interessante essa coisa da questão da autoridade. Um certo tempo atrás eu vi um colega meu prendendo um camarada. Ele é um policial. E esse policial, ele é bem maguinho, mas bem maguinho mesmo. Mas ele estava prendendo um cara que ele era mais forte do que eu. E ele botando algema no cara, empurrando o cara em cima do capô, assim, uma violência. E eu olhei para a cara dele assim. Meu parceiro não me viu. Eu disse, meu Deus. Esse homem sem farda, se esse cara pegar ele por aí. Mas o cara estava se submetendo, ele empurrando o cara no capô do carro e tal, e algemando. E eu fiquei pensando. Aí foi ali Deus me mostrando uma coisa muito interessante. Sabe por que ele está submetendo? Porque ele está submetendo a autoridade que está sobre ele. Então, a gente precisa entender esses detalhes da autoridade. O princípio de autoridade é muito importante. E eu quero falar sobre o princípio de autoridade também na família. Esse princípio de autoridade na família começou no céu. A Bíblia diz em Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O marido é o cabeça da mulher. Tem maridos que não entendem isso. O cara acha, o machismo é tão forte, que ele acha que ele deve mandar na mulher, falar, dizer o que quer.
comandar e determinar para a mulher fazer o que bem ele quiser, maltratar, e essa mulher tem que ser o quê? Aquele capacho dele. Isso é errado. A Bíblia fala que o marido, Cristo tem autoridade sobre o marido, seja lá quem for. Não importa se ele é crente, se não é. A Bíblia fala sobre a autoridade de Deus sobre o homem. Quando o homem quebra essa autoridade que Deus o dá para cuidar da esposa, ele está sendo quebrado no princípio com Deus. E ele vai ser desonrado. E o homem, por ser desonrado, ele começa a ver a vida dele travando em vários aspectos. Irmãos, é preciso que o homem entenda isso, e é preciso que a mulher também entenda isso. Quando a mulher, ela quebra esse princípio, olha que coisa interessante. O princípio de submissão ao esposo, ele é um princípio em amor, viu, irmãos? Olha, não há dificuldade, eu já disse aqui várias vezes, não há dificuldade de uma esposa se submeter ao esposo em amor. Mas para uma esposa se submeter ao esposo em amor, esse esposo precisa saber cuidar de uma mulher, respeitar uma mulher. Você como cristão, você como crente, você precisa entender esses detalhes. Que você tem limite. O limite quem te dá é Deus. Até que ponto eu posso, usar minha autoridade sobre a minha mulher? Ao ponto em que eu esteja segundo Deus. Se eu sou um cara cheio de gritaria, eu estou quebrando o princípio. E aí, automaticamente, eu vou atrair para mim uma esposa insubmissa, a menos que ela seja uma mulher muito, inteligente, e que ela vá ter muito domínio para que ela não quebre o princípio sobre ela. Porque quando a mulher ela quebra esse princípio de insubmissão, ela ativa uma cadeia de forças, de maldições geracionais, através do pecado de iniquidade. E esse pecado ele vai repousar sobre os filhos, sobre a mulher, em especial falando só sobre as mulheres agora. Quebra-se o princípio de submissão, a cadeia de maldição geracional, ela é ativada naquela mulher e é ativada na geração. Mas pastor, por que o senhor fala assim? O senhor está eximindo os homens? Não, eu não estou. Quem é que a mulher de Provérbios? A mulher sabe o quê? Edifica a casa. A mulher, eu considero assim, a mulher, ela é muito inteligente. Ela é muito sábia. Se ela andar segundo o princípio da palavra, irmãos, a mulher sempre vai dobrar o homem. Não existe homem brabo. Não. Não existe homem cavalo. Não. Se a esposa for a esposa inteligente que saiba dobrar esse homem. Já ouvi uma piada, mas uma piada engraçada, mas uma piada inteligente, e é uma piada que eu concordo. Disse, o homem é o cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço do homem. E o pescoço bota a cabeça para onde ele quiser. Isso é uma coisa interessante, porque a mulher, ela sabe conduzir o homem. Se o homem, ele é aquele cara que está afobado, descontrolado e tudo mais, se ela usar a inteligência, porque ela tem muita capacidade. A mulher tem mais capacidade de suportar, a mulher tem mais capacidade de se dominar do que o homem. O testosterona, o hormônio que o homem tem, o hormônio da guerra, que você vai para o ataque, existe muito pouco na mulher. O hormônio feminino, ele é aquele hormônio em que você vê que quando o homem ele tem um pouquinho de excesso de hormônio feminino, se tem um pouquinho de excesso feminino no corpo, o negócio começa. O cara, ele é muito assim. Por que a pessoa diz, fulano parece uma mulher? Ele é tão passivo, né? Ele é tão. Não é porque ele anda. Ali se mostra em que a mulher, ela tem uma habilidade que Deus deu a ela e que o homem não tem essa habilidade. Por isso que a Bíblia diz, a esposa sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Quem é a tola? A descontrolada. A tola é aquela que perde o equilíbrio rapidinho. A tola é aquela que não sabe, vou de uma linguagem assim bem pesada, ela não sabe dominar o homem, ela não sabe controlar aquele homem com inteligência, com paciência, com sabedoria.
Aí, quando você perde o domínio do controle, meu amigo, minha amiga, já era. Já era. Quando o Senhor diz que a mulher, ela é submissa, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Aí, quando o Senhor fala aqui que a mulher, ela é submissa, o Senhor está falando, por que a mulher é submissa? Porque ela tem essa habilidade de submissão em amor, de controle sobre a guerra do lado da família. Então, meus amados, quando a mulher quebra esse princípio, ela ativa uma cadeia de forças e maldições geracionais. Agora eu vou entrar num assunto aqui que é muito importante. Por que é que alguém chega... Você já percebeu que alguém, pastor, eu não consigo, meu filho está me dando o maior trabalho. Meu filho não se submete a mim, meu filho, ele é, olha, terrível. E aí a gente começa conversando com essa pessoa, você começa a ver, você vai pesquisando, você vai fazendo aquela ficha de anamnese, aquela doença que existe dentro da família, ou a árvore da família, e você começa a levantar, você vai começar a ver que a irmã tem problema com o esposo, sempre discute com o esposo, a irmã sempre perde o equilíbrio na frente das crianças, a irmã não consegue discutir o assunto dentro do quarto, e se discute lá dentro do quarto, os filhos estão ouvindo lá fora. E isso é muito ruim, por quê? Porque ativa uma maldição na família. Por que ativa uma maldição? Porque ela está quebrando o princípio de submissão a Deus. Quando se quebra o princípio de submissão a Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz, maldição sem causa não encontra o quê? Esposo. Então, a maldição da insubmissão da esposa para com o esposo ativa nos filhos. E os filhos começam, por sua vez, a desobedecer, a dar trabalho. Quando eu digo filho, eu estou dizendo em geral. Isso ativa nas meninas, isso ativa nos meninos. Fala sobre os meninos. Os meninos agora, por sua vez, eles começam a ser dono do nariz deles, e eles vão fazer o que querem. Aí entra na bebedeira, aí entra na droga, aí é dono do nariz e faz o que bem quer. E o pai e a mãe chamam para o acordo, e ele, não adianta, mãe, não adianta, pai, eu sou dono da minha vida, eu faço a minha vida o que quero. Porque ele não aprendeu a submissão dentro de casa. E aí começa a destravar o quê? Começa a ativar uma família de homens descontrolados, em que não vão saber conviver em família. Eles não vão honrar esses homens, as suas esposas. Ei, presta atenção. Eles não irão honrar as suas esposas. Por quê, pastor? Porque por um princípio quebrado da esposa, da mãe, da mulher, e não ter sido submissa, ativa-se essa maldição. E você sabe que existem muitas vertentes que a gente pode entrar, mas eu estou falando sobre a autoridade, falando sobre mulher agora. Então, essa autoridade quebrada ativa uma filha rebelde. E essa filha rebelde, ela vai casar e não vai se submeter ao marido. Porque ela nunca viu a mãe se submeter ao marido. Ou seja, a minha mãe disse que eu não seja besta para ninguém. No dia que o homem quiser mandar em mim, ele não manda. Não é mandar, irmão. Você já viu, olha, se você for casar com esse princípio dentro do seu coração, eu vou dar um conselho a você, você que é namorado, você que é noivo, pretende noivar. Se na sua mente tem esse princípio, eu não vou dar, desculpa a expressão, não vou dar moleza a macho nenhum. Você precisa entender o princípio da palavra, que essa submissão da menina, moça, da mulher solteira, noiva, ela tem que ser ela tem que entender que essa submissão é em amor. Não é que ela vai, minha mãe nunca deu moleza a meu pai. Ou seja, sua mãe sempre quebrou o princípio da palavra, o princípio da submissão. E quem quebra princípio é quebrado. Por isso que os casamentos, você observa, as crises, irmãos, nos casamentos. Mas é tanta crise por aí. Homens que é para amar a esposa, cuidar da esposa, proteger a esposa, ser o supridor da família, ser aquele cara responsável pelo lar, nem aí. Banana.
Por quê, pastor Banana? Porque quebrou o princípio. Vinha o princípio, o pai quebrava às vezes esse princípio. Ou alguém lá do passado quebrou o princípio. Meu pai sempre foi um homem muito responsável pela família. Mas, pastor, eu sou um cara que não sou responsável pela família. Eu não entendo de onde veio isso. Analisa lá atrás. Alguém tem quebrado o princípio. Quem quebra o princípio é quebrado. Então, quem quebra o princípio da autoridade? Às vezes, você vê, a menina chega, já chegou, pastor, não dou certo com ninguém, pastor. Eu não aguento, pastor, se um homem falar comigo um pouquinho mais, eu já disse, olha, eu sou assim. É porque você não conheceu a palavra ainda. A palavra de Deus, irmãos, ela não dá moleza para mulher, ela não dá moleza para homem. Quando eu estou falando aqui sobre submissão de mulher, eu estou falando de compromisso de homem. Não é só o homem chegar, querer dar o de, você viu lá na igreja? Olha a mensagem, você tem que ter submissão a mim. Desde que, marido, você também entenda que quando você não trata da sua esposa com amor, com carinho, não é aquele cara que chega junto do seu compromisso, você quebrando esses princípios, você está quebrando sua família para o seu lado também. Não é só a mulher que vai sofrer, não. Então, voltando para a questão da menina. A menina, ela vê a mãe que não respeita o esposo. Ela não vai respeitar o esposo, futuro esposo. Não vai respeitar. Ela pensa que ela está certa na filosofia diabólica que tem sido passada para gerações. Então, quando a mulher quebra esse princípio, ela ativa nas filhas e nos filhos gerações desobedientes. Vocês estão entendendo? Então, essa maldição familiar, você vê que quantos casamentos estão se acabando, irmãos. Virou moda isso, dentro da igreja, isso agora está comum. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia, nos anos 70, os pastores, olha, metendo o pau na pílula. Aí quando aquele cantor fez aquela música, pare de tomar a pílula, isso aí foi um sucesso, e todo mundo se batia, que quem tomava o anticoncepcional estava o quê? Provocando, matando gerações. A igreja batia muito sobre isso no começo. Se tornou comum. Todo mundo coloca DIU. É comum. Pastor, não, isso é comum, isso é normal. E eu vou entrar nesses assuntos lá na frente, principalmente nos dias de domingo, que nós vamos falar sobre as questões das maldições geracionais, o derramamento de sangue. Então se tornou comum o divórcio dentro da igreja. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Diga, a palavra de Deus permanece. Então hoje, com o liberalismo desenfreado, o machismo e também o feminismo desenfreado dos dois lados, então estão se quebrando o princípio da palavra. E a igreja não pode andar no princípio do mundo. Amém, queridos? Outro detalhe muito importante, que Deus fala sobre autoridade juntos, continuando nesse assunto, é Romanos 13, 1 e 2, se você quiser você pode abrir. Quando Deus ele dá autoridade a alguém, e nós nos rebelamos contra essa autoridade, a gente se rebela contra Deus. Quando a esposa se rebela contra o princípio da autoridade do esposo, ela não está desonrando, quebrando o princípio com o esposo apenas, está quebrando o princípio com Deus. E quebra o princípio é quebrado. E quando Deus dá autoridade a alguém, nós nos rebelamos contra aquela pessoa, nós nos rebelamos contra Deus. Olha o que diz Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de quem? De Deus. A autoridade que existe foram por Ele estabelecida. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede, trazem condenação sobre si. Então, aqui se fala sobre, quando você quebra o princípio de autoridade, você é quebrado por Deus. E aí o cara não imagina a pessoa se insurge contra a autoridade. Você sabia, eu não sei se é 1 de Pedro,
não me lembro direito do versículo, quando você tem um patrão e você quebra o princípio de submissão ao seu patrão, você na verdade está se quebrando contra Deus. Você está quebrando o princípio de autoridade e você é quebrado por Deus. E a gente precisa ter muito cuidado quanto a essas questões, porque o Senhor fala que nós temos compromisso como cidadão, e se você tem um patrão que ele não é evangélico, que ele não é um homem de Deus, a Bíblia fala que você tem que servir a ele como servindo ao Senhor. Quando você se insurge contra o teu patrão, você se insurge contra Deus. Pastor, sou eu e seu patrão que eu tenho. Mas é isso mesmo. Mas você tem que entender que isso é autoridade. Autoridade é autoridade e acabou a história. Eu vou falar sobre uma coisa que eu falei a semana passada muito pouco, mas eu quero chamar muita atenção aqui agora. Falei sobre as mulheres, submissão das mulheres e a honra dos homens, mas eu falo agora sobre os filhos. Efésios 6, de 1 a 3. Aqui se fala que o pai, ele é autoridade sobre o filho. Se existe algo que atrai a maldição sobre sua vida, é quando você se rebela contra seu pai, sua mãe. Eles são autoridades, para mim, abaixo de Deus, uma das autoridades mais importantes na terra. E quando você quebra o princípio de honra do seu pai e sua mãe, submissão à autoridade que ele é sobre você, você simplesmente está amaldiçoando o seu destino. Criando destino de maldições, aliás. Criando uma vida de maldição. E a Bíblia diz, Efésios 6, 1 a 3, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Eu quero pegar só esse pedacinho aqui, só para você entender uma coisa. Se seu pai, desculpa a expressão bem forte, mas é um cachaceiro, ou se sua mãe é uma prostituta, nem isso te dá o direito de você falar o que você bem quiser falar para o teu pai e para a tua mãe. Ele pode ser quem for. Você não tem liberdade dada pela palavra em desonrá-lo. Pastor, não adianta, meu amado. Você não vai discutir comigo. É a Bíblia que fala: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ele não está dizendo, olha, seu pai tem que ser perfeito, um homem de Deus, ser isso, ser aquilo. Nada feito. Ele está dizendo, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Deus sabe por que fala isso. Porque se Deus procurasse homens, pais perfeitos, que tivessem uma boa reputação, obedeça aquele pai que é um homem de exemplo, que é um homem que é isso, que é aquilo, no Senhor. Aí, isso, amados, os filhos fariam pior do que tem sido feito hoje. Quando ele diz, filhos, obedeçam os pais no Senhor, ele está dizendo, esse pai que é problema, esse pai ou essa mãe que é cheio de defeitos, esse pai e essa mãe que você reprova ele no comportamento, em algumas coisas que ele faz que você não gosta, você está dizendo, obedeça a ele no Senhor. Quando ele fala obedeça, está falando sobre honrar. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Agora preste atenção numa coisa interessante. Quando é que você desonra? Tem filhos que acham que fala grosso com o pai e verdadeiros cavalos que se levantam contra o pai, diz o que quer, do jeito que quer, é isso mesmo, ele é isso, ele é aquilo outro. Eu não vou me submeter, pastor. Você pensa que você está fazendo mal a ele? Você está simplesmente expressando a mágoa, a ira, o rancor, de dentro de você está jogando para fora aquilo, e o diabo está pegando aquilo, como incenso para ele, e jogando sobre sua vida, desgraçando você, travando. Por isso que lá no futuro, quando o cara casa, é família cheia de problema, porque você não vê, meu amigo, no momento,
Porque você vai casar, você vai deixar papai, vai deixar mamãe, vai viver numa casa com uma família que é a sua família. Só que tem um detalhe: lá na frente, você começa a ter problema sério com seus filhos. E aí eu vejo muitos pais que dizem assim: vivo num verdadeiro inferno dentro de casa. Pese sua vida o que foi que você fez lá atrás. Pese o quanto você desonrou papai e mamãe. Pese quantas vezes você apontou o dedo rijo na cara do seu pai e mandou ele se calar. Você usou palavras de baixo calão horríveis contra seu pai e sua mãe. Pese quantas vezes você foi desobediente. Quantas vezes ele só queria o seu bem e você sempre só: sou dono do meu nariz, sou de maior e faço o que quero. Desonrou pai e mãe. Essa desonra do pai e da mãe não vai fazer tanto mal a eles. Pode até fazer no momento, mas vai fazer mal a você. Esse é um ciclo que você ativa na sua família. Esse é um ciclo que você ativa nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, tataranetos. Mas por que, pastor? Meus bisnetos, tataranetos? Porque esse ciclo de maldição chama-se iniquidade. E o cara pede perdão, mas alguém viu o seu comportamento ruim, filhos, viram, e eles vão ativando isso nas gerações futuras. Então isso tem que se acabar, tem que se acabar em mim. Amém, meus irmãos? Então quando você desobedece, eu estou falando aqui sobre uma coisa muito importante para você. O tema da ministração é um princípio que ativa a sua felicidade. Que princípio é esse? Da honra, o princípio da submissão à autoridade. O princípio que você se submete à autoridade. E quando eu falo o princípio que você se submete à autoridade, alguém já olha para aquele marido ruim, que é problema. Alguém já olha para aquela mãe, aquele pai ruim, que é problema. Eu estou falando de um princípio que você deve ter muito cuidado, que é o princípio que ativa a sua felicidade, que é o princípio dado por Papai do céu. É Deus quem nos dá esse princípio, esses princípios da palavra, amados. É Deus. Olha só, família, como eu ativo a felicidade da minha família, honrando a palavra de Deus, ensinando, disciplinando, ensinando meus filhos. Como eu ativo esse princípio de felicidade na minha vida, quando eu honro a minha esposa. Aquele momento que você tem vontade de fazer besteira, dizer o que você bem quiser dizer, você se controla. A esposa descontrolada, louca. A minha mãe nunca deu moleza para meu pai. Pois vai te converter, irmã. Vá se converter, você precisa se converter. Porque você não deve ter o espelho de uma mãe que foi uma mãe que não teve sucesso. Observe a sua mãe, o problema da sua mãe, a frieza do seu pai, o relacionamento desgraçado que teve dentro da sua família. Sim ou não? Eu estou errado, pessoal. Eu vim debaixo de um lar cheio de problema. De gente que ia para a igreja, mas não obedecia esses princípios. Que em vez da mulher ganhar o homem em silêncio, muitas vezes a mulher diz: não dou moleza a ele. Você vai quebrar o princípio e Deus te quebra. Porque a nossa ruindade é que faz isso. Essa ruindade na nossa carne não deixa a gente perder para ninguém. A gente não quer perder. Então eu não vou dar moleza a ele. É porque você não quer perder seu ego. O ego é isso, o ego não quer perder para ninguém. Então aí você age nesse impacto de querer fazer e ser o que eu quero. Eu não dou moleza a ninguém, eu ajo como eu bem quero. Então você quebra esse princípio. É o seu ego está acima, ele está dominando, ele está dizendo: isso mesmo, é isso aí, eu sou isso. Aí você perde a consciência, porque o ego é incrível, ele domina e você perde a consciência. Quando o seu ego domina, você perde a razão da palavra. Você não pensa segundo a Bíblia. O seu ego faz você ficar acima de todos e de tudo. Você não dá moleza a ninguém. O seu ego faz você agir nos princípios da sua carnalidade. O ego não deixa você enxergar o princípio da palavra. Eu vou fazer como eu quero, e se ele quiser assim, se ele não quiser assim, aí o casamento se acaba. E agora? Eu quero ser feliz, vou arrumar outra pessoa. Vai continuar o problema.
Não pense que o novo casamento vai resolver. E se já houve a destruição do outro casamento e não tem mais jeito, e o outro já está com o outro, ou a outra está com o outro, e você quer ser feliz, vai arrumar outra pessoa, pensa que daqui para frente, esse novo relacionamento, você tem que pensar nesses princípios da palavra. Princípio que ativa a sua felicidade. Sabe o que é que nós somos, irmãos, muitas vezes, me perdoe a franqueza, mascarados dentro da igreja. Essas máscaras que vocês estão aí, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Na igreja todo mundo é crente. Quando chega em casa, que é para ativar os princípios da palavra, esquece. Então aí tem que ter cuidado. Então, filho, você que acha que dá o grito do seu pai, faz como você quer, isso aí você está prejudicando. Eu desabafei, ele tinha que ouvir as verdades. Meu irmão, você está quebrando sua vida, você está acabando com o seu futuro. Você está acabando com o seu futuro, porque o Senhor diz assim: obedeça a teu pai e a sua mãe no Senhor. Quando ele diz assim, isso é justo, está dizendo, honra. A vontade de você fazer o que você quer fazer, morde essa língua, te controla. Amém ou não amém? Honra tantas pessoas lá de fora, não honra o pai. Honra tanto as pessoas lá de fora, não honra a mãe. Abraça, beija todo mundo, é delicado com todo mundo lá fora. Mas dentro de casa, trata os pais com grosseria. E você também, pai. Isso é para mim, isso é para todos nós. A Bíblia diz, não provoque a ira nos filhos. Princípios que ativam a felicidade na família. Pai, não desperte a ira no teu filho. Entendeu? Esse paizinho que ataca toda hora. Você não tem uma palavra, pai, de elogio para o teu filho? Poxa. O menino, a menina é tão interessado, ajuda tanto. Sabe uma coisa que eu acho interessante da minha esposa? É que se eu lavar 2 copos dentro de casa, é incrível. Eu termino de lavar os copos, meu filho, obrigado porque você me ajudou tanto. Eu digo, o que foi que eu fiz? Eu te ajudei tanto. Reconhecimento. Quantas vezes você, mulher, reconhece o que seu marido fez por você, faz por você? Me diga mesmo, quantas vezes você reconhece? Porque às vezes o cara faz tudo, né? E a mulher não está nem aí. Aí também, o contrário também. Quantas vezes você, marido, né, você reconhece? O cara passa o dia todinho trabalhando. Parece que ele é o rei. Quando ele chega em casa, ele quer encontrar tudo impecável. E se tiver uma sujeirinha, que nojeira é essa aqui? Limparam isso por quê? Por que não fizeram isso? Em vez de dizer, peraí, a mulher está amontoada de coisas e o cara chega e bota para reclamar. Em vez de dizer, vamos, nós estamos na missão juntos. Ela não está na missão com ele está na missão com ela. Vai lavar o que falta lavar, vai arrumar o que falta arrumar. E não causar problema. Meus amados, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pais, maridos que agem dessa forma, são esses filhos. Desobedientes a pai e mãe. Que chega em casa e encontra lá uma tonelada de coisa dentro de casa para fazer. A pia está cheia de prato. Tem tanta coisa para fazer. A mãe está de cabeça quente. Mas o camarada, o menino ou a menina não tem coragem de pegar uma buchinha. Dizer, vou lavar esse pratinho aqui para ajudar a minha mãe. Vou passar esse pano aqui para ajudar a minha mãe. Não. São extremamente ingratos. Filhos ingratos. Quando eu digo honrar, é isso também. São filhos extremamente ingratos, em que a mãe cobra. Vocês querem que eu faça tudo nessa casa? Aí daqui a pouco ela esquenta a cabeça, ela perde a cabeça, e o filho também perde. Olha, o diabo entrando ali. Vamos quebrar o princípio. Quebra princípio agora. Aí os demônios trabalham na vida dos filhos. Quebra princípio, diz a ela. Ela precisa de ouvir umas verdades. Fala o que tu quer dizer. Olha, mamãe, eu nunca lhe disse, mas hoje eu vou lhe dizer a verdade na sua cara. Acabou. Acabou, meu amigo. Marido, mesmo jeito. Aí a mulher, aí a mãe, coitada, perde o controle. Aí entra marido e tudo. Irmãos, esses princípios quebrados de autoridade do pai na casa, na família, sobre a esposa. Esse princípio de submissão à esposa, da esposa com o esposo. Esse princípio também de honra dos filhos para com os pais. Quando isso é quebrado, irmão, gera um ciclo de desgraça dentro da família.
E aí a pessoa fica sem entender. Pastor, eu não entendo. Minha casa é um inferno. Mas por que é um inferno? Porque você não está edificando sua casa sobre a rocha. E esses fundamentos da família que nós estamos ensinando para vocês é muito importante. Você precisa entender isso e colocar isso em prática. E eu vou concluir com uma coisa aqui muito interessante que eu estava analisando. Sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele é parecido com a gente. O filho pródigo foi um vacilão quebrador de princípios. Você observa que o filho pródigo, ele tinha um irmão mais velho, mas o pai desse filho pródigo era um cara legal, era um cara muito bom. O pai do filho pródigo era um homem que ele não negava os bens, não negava ajuda, não negava nada aos filhos. O filho poderia pegar animais, matar, fazer uma churrascada, tomar um bom vinho lá com a turma de amigo deles, fazer uma festa. O pai nem ligava para isso, achava até legal. Um dia o filho estava se sentindo como muitos filhos dentro da igreja. Sabe, eu estou cansado de estar aqui nessa casa. Sabe, eu estou cansado de ter esse pai como meu pai, essa mãe como minha mãe. Sabe de uma coisa? Eu vou pedir tudo que é direito meu e vou me embora daqui, pronto. E vou dar até no mundo fazer o que eu bem quero. Vou curtir o que nunca curti na minha vida. Não tem sido assim? Pessoas que estão na igreja, que olham para o pastor, sabe que eu não estou me agradando mais desse pastor? Olha para a pastora, sabe que eu não estou me agradando dessa pastora mais? Sabe que eu não estou mais suportando esse ambiente? Eu vou procurar um outro canto. Eu vou procurar, vou sair, eu tenho o direito de congregar onde eu quiser, ir para onde eu bem quiser. E essa pessoa, ela perde o respeito. Ela acha que ela está abandonando qualquer coisa. Está abandonando pais espirituais, está abandonando a autoridade espiritual que um pastor, uma pastora é uma autoridade espiritual. É ou não é? Está abandonando a casa, a família, os irmãos, a igreja, e vai para o mundo. O filho pródigo, ele fez uma coisa assim, ele foi embora, pegou tudo que tinha, o pai disse, tome filhinho, você não quer curtir a vida? Vai em paz. A gente não vê a Bíblia dizendo, e o pai teve uma discussão com o filho e disse, você vai quebrar a cara no mundo. Não, o pai não disse nada. Eu quero meus direitos, pai, eu quero ir embora. Eu sei, irmãos, do coração do pai que ele sentiu uma dor muito grande. Poxa, fui tão bom para esse filho, trabalhei tanto, lutei tanto, esse menino quer ir embora, me deixar sozinho aqui, com esse outro meu irmão, outro irmão dele, mas está certo, ele quer ir embora, eu não posso fazer nada. Aí deu a herança, o filho saiu, gastou dissolutamente, que significa irresponsavelmente, foi para motel, comprou BMW, comprou o Camaro amarelo, comprou tudo que queria, pegou tudo e todas, não é assim agora a moda, né? A loucura, a promiscuidade, fez o que queria com o dinheiro, estourou o dinheiro e de repente, longe de casa, começou uma grande seca, fome, uma crise terrível. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quebra princípio é quebrado. O filho pródigo foi quebrado pelo princípio que ele quebrou. Quem quebra princípio atrai sequidão. Quem quebra princípio atrai pobreza. Quem quebra princípio, Deus não vai trabalhar por misericórdia na vida dessa pessoa. A menos que, daqui a pouco eu digo o que a pessoa tem que fazer. Esse filho pródigo gastou tudo, disse, eu tenho que arrumar um emprego agora. Ainda arrumou um emprego. O pior emprego na face da terra, naquela região. Cuidar de quê? Porcos. Bicho amaldiçoado, diante de Deus, reprovado. Uma coisa que Deus não queria. Olha para onde, olha para cá. Olha para onde uma pessoa que quebra princípio vai. Ele foi cuidar de porcos. Foi tão desgraçada a vida dele pela quebra do princípio, que ele simplesmente
desejava, veja que diz aqui em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Quem quebra princípios chega a esse estado, a ponto que os homens na face da terra dão as costas. E é Deus que faz isso. Há uma porta se fecha aqui, se fecha ali. Quando você vê uma pessoa vivendo um momento difícil, talvez você que está me assistindo agora, né? Talvez você que está pegando essa palavra, pega essa revelação para você. A pessoa não anda, a pessoa não conquista, a vida é amarrada, as coisas não deslancham, a coisa é travada. São pessoas que quebraram princípios e não se arrependeram ou nunca foram esclarecidas como você está sendo esclarecida agora nesse momento. Se sua vida está amarrada, se sua vida está travada, se você não consegue prosperar, se você não consegue andar, se as coisas que você faz não andam, tudo seu, você vê que está travado, você tem tudo para alavancar, mas você vê trava. Então você precisa analisar onde você tem quebrado os princípios, onde foi quebrado o princípio. Princípio da submissão, quebra de submissão à autoridade, princípio de desonra aos pais. Então, foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo. Ele desejava comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus queridos, comer aquele nojo, muitas vezes, aquela lavagem, e não, ele não tinha direito nem de comer a própria lavagem. Os poucos comiam. E aí, a Bíblia relata que esse cara caiu, e ele muitas vezes é o exemplo para muita gente que hoje está na igreja, muitos de nós, e que a gente precisa saber como fazer, o que fazer para que hoje à noite, ou nesse momento você assiste essa mensagem, você seja restaurado. Você precisa fazer uma coisa que o filho pródigo fez. A Bíblia diz, caindo ele em si, ele diz, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, lhe direi, papai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Irmãos, olha, sabe o que é que se precisa fazer quando nós quebramos esses princípios? Você está vendo, mulher, sua família desajustada? Está vendo? Você está vendo que dentro de casa é problema, seus filhos não se submetem, é briga direto. Analisa onde você tem quebrado o princípio da palavra, irmã. E olha para o teu esposo e diz, vem cá, senta aqui. Caindo em si, é isso que a Bíblia está dizendo. Ei, vocês precisam entender que se vocês estão quebrando esse princípio de autoridade, senta junto, casal. E a esposa dizer para o esposo, meu filho, eu pequei contra o céu. E perante você, contra você. E eu quero te pedir perdão em uma coisa. Ai, pastor, Deus me livre. Teu ego, olha teu ego aí ativando. Teu ego não deixa você pedir perdão. Teu ego não deixa você ter um coração humilde. Teu ego não deixa você sair dessa área que você está amarrada. E aí fica um tumulto dentro de casa. Você casa, dá errado. Você casa de novo, dá errado. Casa de novo, dá errado. Casa de novo, dá errado. Espera aí, tem que parar isso. Em você tem que parar isso. Na sua família tem que se acabar isso. E tem que se haver esse perdão, irmãos. Essa petição de perdão um ao outro. Você, meu irmão, que diz que sua esposa não te respeita, que tua esposa não honra, analisa. Princípios de felicidade estão na Bíblia. Você tem tratado a sua esposa como realmente ela tem que ser tratada? Uma esposa que tem que ser tratada com amor, com respeito. Sabe, que você é um cara responsável pelo alimento do lar. Você é aquele cara que tem que se acordar cedo mesmo, quebrar pedra, para ter aquilo ali, dizendo, está aqui minha filha. Ah, mas ela ganha o dinheiro dela. Problema, meu amado. Quero dizer uma coisa, ela tem que ganhar o dinheiro dela e você tem que ganhar o seu dinheiro e é você que tem que sustentar a sua casa.
Essa é a verdade. Então o homem fica quebrando o princípio e ora e faz tudo, e a vida do cara, uma desgraça. Tudo travado, sabe por quê? Porque ainda não caiu em si como filho pródigo. Vem cá, minha filha. Até hoje eu estou vivendo, sinceramente, uma vida que não condiz com a palavra. Não estou sendo o homem da casa mesmo. Maltratei você, já falei tanto contra você, a gente já brigou tanto, já tive vontade até de te matar mesmo. Eu já fiz de tudo. Já te maltratei, falei o que queria falar dentro dessa casa, mas eu quero pedir perdão a você. Eu quero pedir perdão aos meus filhos. Caindo em si o filho pródigo, querido, restauração é isso. Princípios da felicidade. Felicidade é ativada quando você quebra o princípio da iniquidade que veio dos teus pais. Porque essa nhaca vem lá de trás. Foi alguém que gerou isso em você. Esse menino rebelde, esse marido rebelde, essa pessoa rebelde que você é, com seu pai, com sua esposa, com seu esposo. E aí a Bíblia diz que o filho pródigo caindo em si, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que todos aqueles que caem em si, ou seja, razão, não deixa o ego dominar. Como é que o ego domina? Ele já fez muita coisa ruim comigo, pastor. Esse homem já bateu em mim. Esse homem já me traiu. Esse homem botou mulher em cima da minha cama, pastor. Esse homem pintou desgraça na minha vida. Caindo em si. Não deixe o seu ego dizer. Com esses ressentimentos que você tem, você pode dizer assim, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo dizer a ele, vamos conversar. Agora, ele não está na sua fé, minha amada. Ele não está na sua fé. A fé significa isso que você está recebendo aqui agora. Se você chegar em casa e falar isso para o cara, que besteira é essa? Tu vem com essa besteira lá para a tua igreja, né? Sim ou não? Você vai ter que aprender isso e saber conversar sobre isso com teu esposo, com tua esposa, com teus filhos, com teus pais. Aprender a conversar de uma forma diferente. Não precisa ser dessa pregação, como eu estou ministrando aqui. Isso é para a gente que está aprendendo aqui, na faculdade da Igreja da Alegria. Você vai aprender a restaurar a sua família, a restaurar a sua vida, a restaurar onde foram caídos os muros que foram derrubados, os altares que foram derrubados. Você dizer, eu vou restaurar. Então esse princípio da felicidade são vários toques que Deus nos dá na sua palavra. E você tem que cair em si e não deixar esse ego seu lhe dominar. Eu pedi perdão para o meu pai. Pastor, meu pai fez isso comigo. Meu pai maltratou a minha mãe. Meu pai não era assim que eu fazia. E quando o Senhor disse, quer ganhar almas? Eu disse, quero. Vai buscar teu pai. Tu vai te tratar. Quando eu ministrei sobre amor para o meu pai, quebrou tudo, queridos. Tudo. Pai que odiava os filhos, não queria ver os filhos, queria morte de todo mundo. Filhos que odiavam o pai. Eu tinha até ódio do meu pai. Crente. A igreja. Aleluia. Adorador, chorava e glória a Deus. O Senhor disse, olha, para de ser hipócrita, rapaz. Tira essa tua máscara. Vai-te embora, te restaurar com teu pai. Lembra de onde tu caíste. Volta ao primeiro amor. E o primeiro amor é se voltar para a palavra de Deus. O primeiro amor é se voltar para a verdade. O primeiro amor é você saber que você está quebrando os princípios e você precisa ir lá e dizer, olha, eu pequei. E foi isso que eu fiz com meu pai. Passamos, irmãos, vários meses ministrando sobre amor, perdão. Meu Deus, como foi difícil no começo. Eu ficava louco. Meu pai se levantava, tinha hora e dava uma lapada na mesa, com aquele jeito duro que ele tinha. Você está pensando que eu vou perdoar sua mãe, seus irmãos, fulano que fez isso comigo, ciclano que fez aquilo. E eu, calma, papai. Calma, papai. Calma. Sente de novo. Sente, vamos conversar. Eu só quero conversar sobre a palavra. O Senhor é um homem muito conhecedor da palavra, o Senhor só não tem revelação. O Senhor me dá vontade de dizer até assim, o Senhor é igual ao diabo. O Senhor conhece muita letra. A revelação, o Senhor não tem. Mas sente aí. Ele sentava, e aí amansava, e a gente ia ministrando. Ele ficava calmo. Quando eu terminava um momento, que eu ficava de 7 às 9, 9h30, às vezes ia até 10 horas, colocava as mãos, diga, eu posso orar pelo Senhor, papai? Pode, meu filho, pode. Fechava os olhos, eu botava a mão sobre ele. Eu dizia assim, Espírito
espírito do diabo que segura as emoções, o coração, consciente e inconsciente desse homem. Você que marcou ele com raiz de amargura, eu arranco você desde a raiz, desgraçado. Você vai soltar meu pai. O entendimento do meu pai você tem que soltar, desgraçado. E ele trincava os dentes, da hora assim. Nunca manifestou, mas trincava os dentes e ficava torando os dentes assim, que eu vi a hora de torar os dentes mesmo, literalmente. E aí ele, sai! Aí ele ria. Graças a Deus, meu filho, obrigado por você ter vindo. Para a semana você vem, eu digo, estou aqui de novo, papai. Sabe o que é que o Senhor disse? Vai lá, filho, restaura. Tem muita gente dentro da igreja precisando restaurar o altar na família. E é por isso que a família não dá certo. É por isso que os casamentos não estão dando certo. É por isso que os relacionamentos estão sendo quebrados. Você vai casar para sair dentro de casa, não faça isso. Você vai casar porque você não está se entendendo bem com seu pai, com sua mãe, não faça isso. Restaure primeiro o seu relacionamento com seus pais. Restaura primeiro. Amém, meus queridos? Vou restaurar, pastor. Eu vou me voltar para a palavra. Vou me voltar para o primeiro amor. Aí você vai ver que sua vida vai dar certo, casamento vai dar certo, as coisas vão andar, a sua vida vai ter sucesso. Mas se você passa por cima disso, você está sendo igual insensato. A Bíblia diz que o prudente é alertado, ele vê e ele se desvia daquilo que vai fazê-lo cair em laço, em tropeço. O prudente, mas o insensato passa por cima e sofre a pena. É isso que a palavra de Deus fala. E você está sendo alertado quanto a isso. Então o filho disse, voltarei para o meu pai. Sabe o que aconteceu? Quando ele se levantou e foi para o pai de longe avistou ele, avistou aquele filho, viu o filho, cheio de compaixão. O pai correu para o filho, abraçou, beijou. Oh, meu filho, esse meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, eu chego e me emociono com isso. Sabe o que é isso? Isso é Deus. Isso é Deus dizendo para mim e para você, aonde você caiu, filho, vem que eu te abraço. Eu vou honrar você. Eu vou colocar uma vestidura nova, eu vou te colocar um anel no teu dedo. Eu vou te dar um novo tempo em tua vida. Saia desse princípio do filho pródigo rebelde, mas volte para o princípio do filho pródigo arrependido. A igreja precisa disso, meus amados. Nós precisamos, na verdade, abraçar esse princípio da palavra do Senhor. Precisamos entender que para ser feliz é tão simples, é tão fácil. Basta renunciarmos com a nossa carne, renuncie a sua carne, renuncie o seu ego. Veja onde você caiu. Veja com quem você precisa pedir perdão. Pedir perdão de pai para filho, filho para pai. Pedir perdão de esposo para o esposo. Prepara o ambiente. Não chega duro assim, fala se ele não está aqui, se ele não sabe o que é isso. Você sabe. Nada melhor do que você, mulher, amar. Nada melhor do que você demonstrar carinho, submissão a Ele, em amor, em amor, em amor. Ele não merece, mas é em amor, é ao Senhor. Quando você faz, não faz para Ele, não, você está fazendo papapá lá em cima. Amém, meus irmãos? A quebra do princípio não é sabedoria de Deus. E finalizo dizendo, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio, quem tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ah, pastor, me diz onde está escrito Tiago 3, de 12 a 18. Próximo versículo diz, contudo, se vocês abrigam no coração de vocês inveja amarga, ambição egoísta, que é o teu ego que domina, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Dá para o senhor dar uma explicada como é isso? Dá.
Se vocês abrigam no coração de vocês inveja amarga, o que é inveja amarga, amados? É você muitas vezes ver o seu irmão, é o seu pai, ou o filho vê o pai, vê o filho, ou o filho vê o pai, de uma certa forma até melhor de situação do que você. E ele, o pai, às vezes é tão ruim para você, mas aí você olha assim e diz, eu não sei como esse miserável está tão bem ainda, e as coisas dando certo para ele, e eu não sei como é que acontece isso. É você olhar para teu irmão, um irmão que é rebelde, é ruim, e ele está melhor em situação do que você, e você dizer assim, eu não sei porque esse endemoniado está melhor do que eu, prospera mais do que eu. A inveja amarga é isso. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Sabedoria, inveja amarga, ambição egoísta. Estou nem aí para papai, para mamãe, para ninguém. Está nem aí, você ganha dinheiro, teu pai, tua mãe, está nem aí, ó. Dane-se. Teu irmão, situação na família, está vivendo situação, dane-se. Isso aí chama-se ambição egoísta. Não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, o Senhor está dizendo. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Não é isso que está acontecendo nas famílias? É isso que está acontecendo dentro das famílias. Ambição egoísta, confusão, toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, olha como é lindo, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, irmãos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 3, 12 a 18. Então, esse fruto de justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tudo que você ouviu aqui, quebra de princípios de autoridade, desonra com lideranças, pastores, desonra dos irmãos, abandona e joga para lá. Estou nem aí, pastor. Fulano, nunca mais lhe vi na igreja. Quem me importa? Ali ninguém dá valor a ninguém. Ali só vale quem tem dinheiro. Oh, meu Deus. Criancice. Desonra todo mundo, joga tudo para cima. Dane-se pastor, pastora, dane-se os irmãos, dane-se igreja. Filho pródigo, vai para o mundo. Aí quebra a cara, vai voltar. Se você é uma pessoa que está assistindo agora, e você se enquadra nisso, você vai voltar quebrado, porque o Senhor te fala nesse momento. Se você não cair em si, esse princípio que você quebrou vai te quebrar. Ah, você está com raiva? Não se preocupe, não estou preocupado com sua raiva. Você vai voltar, mas você volta quebrado, você volta destruído muitas vezes. Pode ser que nem venha para essa igreja mais, mas vai voltar para um lugar. Se você é ovelha, porque se não for ovelha, o diabo vai te levar, você vai viver uma vida, deixa a vida me levar. Lá no futuro, a Bíblia fala, você termina perecendo. A ovelha, o Senhor, na mesma hora, corrige. O Senhor açoita, Ele traz logo para o aprisco, não deixa você perder tempo. A ovelha cai em si. A ovelha diz, espera aí, eu estou errado mesmo. Poxa, meu Deus, eu vou voltar para a minha igreja, eu vou voltar a pedir perdão aos meus pastores, eu me arrependo. Não deixe o princípio que você quebrou te quebrar. Essa é a verdade. Então, meus queridos, meus amados, temos que ter esse cuidado. Seja aquela pessoa em que Deus falou com você e você coloque em prática. E o fruto da justiça, que é semeado em paz no teu coração nessa noite, esse fruto seja para você que é pacificador. Você que sabe que tem quebrado o princípio de submissão ao seu esposo e esposa ao esposo, esposo à esposa. E filhos que quebrou os princípios, se voltem para os seus pais e peçam perdão. Agora, não peçam perdão assim, ó. Desculpa aí, viu, pai? Eu fiz umas coisas erradas aí, eu estava ouvindo essa mensagem agora, me perdi. Não, meu irmão. Arrependimento tem expressão de amor, de verdade. É olhando no olho que se pede perdão. Te peço perdão, meu pai, minha mãe,
meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, eu te peço perdão. Eu fiz errado, eu errei, em nome de Jesus. E aí você vai ver que Deus, vamos orar juntos, e ora junto, pedindo perdão, um perdoando o outro. Declaro, meu Deus, que eu errei, quebrei o princípio de honrar minha esposa. Declaro, meu Deus, que eu errei, quebrei o princípio de honrar o meu marido. Declaro, meu Deus, que eu errei, quebrei o princípio de honrar meu pai, minha mãe, o meu chefe, meu patrão também, as autoridades. Eu quebrei, Senhor, passei por cima de tudo, não quis saber de nada, meu ego falou mais alto. Declaro, Senhor, que eu quebrei o princípio mesmo de honrar minha liderança, meus pastores, de honrar, Senhor, meu líder de célula, de honrar o ministério, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quebrei o princípio, eu dei as costas, nem liguei, joguei para cima tudo e pronto. E eu te peço perdão em nome de Jesus. Perdoe quem você precisa perdoar e peça perdão a quem você precisa pedir perdão. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse é o princípio, alguns dos princípios que ativam a felicidade na sua vida. Deus abençoe. Dê um forte aplauso para Jesus. Ele é digno. Glória a Deus.